Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e esse é o canal Vídeo Aula IFC. Já senta o dedo no like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o quê? Notação de função, gráfico de uma função e o domínio em imagem olhando para o gráfico de uma função. Beleza? Bora estudar para não ratear. Vem comigo! Bora então, galera, já deixando uma dica aqui, ó, para quem quiser acesso ao material para acompanhar a aula, enfim, se quiser imprimir também para fazer o acompanhamento, o link para o material está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, a gente vai falar então de relações e funções, continuar na verdade, né? Já tivemos aulas anteriores e a gente vai começar agora a notação de uma função, né? Como é que a gente faz a notação de uma função? O que é importante na notação da função? Então, o primeiro elemento é o df, que é o quê? É o domínio da função, certo? É o conjunto de partida dos elementos que vão entrar na nossa função, beleza? A gente tem também o segundo ponto, que é o contradomínio da nossa função, o CD de f, certo? É o conjunto de chegada, onde os elementos vão chegar na nossa função, beleza? Você pode pensar a função como sendo uma maquininha, né? Então, você tem uma entrada, né? Que aí você vai ter uma maquininha aqui que vai mexer esse elemento que você entrou aqui e vai produzir uma saída, certo? Nota que o elemento de entrada não necessariamente tem alguma coisa a ver aí com o nosso conjunto y, lógico, claro, a não ser pela nossa função, né? Mas pode entrar o 1, pode sair o 14, o 17, enfim, menos 7, menos raiz de 3, o que quer que seja, beleza? E a 3, o que é mais importante, né? Que é a lei que descreve a nossa função, ou seja, o que ela vai fazer com o elemento de entrada. Beleza, entrou alguém aqui, o que eu tenho que fazer? Isso aqui é a lei que vai descrever o que essa função vai fazer com os elementos de domínio para jogar lá no nosso contradomínio, né, produzindo imagem, certo? Na notação, pessoal, ó, a gente vai colocar da seguinte forma, ó, f, então eu vou colocar aqui dois pontinhos, primeiro eu começo com o domínio, que é o meu conjunto de entrada, vou desenhar aqui o CD, que é o contradomínio, então, ou seja, eu estou indo do domínio para o contradomínio, e eu pego um x e vou obter aqui o meu y, né, que é o f do x. Então, nota que o y, quem é? É por isso que a gente coloca nessa notação f de x, para dizer que o y foi o que o x foi transformado, né, pela f, beleza? Então, f de x significa, a f pegou um valor de x, fez o que tinha que fazer, né, na lei de formação dela e produziu o nosso y, beleza? Então, o y ele tem essa dependência pela lei da função. Agora vamos lá, o gráfico de uma função, né? Como é que eu faço o gráfico de uma função? Bom, nesse caso, pessoal, quando a gente não conhece uma função, você olhou pela primeira vez, né? Nunca viu na vida. O que você vai fazer? Bom, você vai pegar alguns valores, sugiro eu alguns negativos, o zero e alguns positivos, né? E ver se tem algum padrão. No caso aqui, gente, a gente percebe que o domínio, dados os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 3, e B, menos 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, definimos F de A em B, ou seja, meu domínio é A, meu contradomínio é B, e está aqui a lei de formação, menos 2x mais 3. Então, o x que entrar aqui, ele vai ser multiplicado aqui por menos 2 vezes esse x já entrou, e aí eu vou somar mais 3. Beleza, galera? Simples assim. E aí, o que você faz para ver o gráfico? Então, recapitulando, a gente vai pegar um x, vou escolher alguns negativos, o zero e alguns positivos, vamos calcular o f do x pela lei de formação, menos 2x mais 3, e aí a gente obtém o y, que é o nosso f de x, beleza? Então vamos lá, para vocês entenderem aqui. Então deixa eu escolher o menos 2. Eu vou escolher menos 2, aliás, vou escolher não, né? É o primeiro elemento aqui do nosso conjunto, né? Nesse caso aqui que eu estava falando para vocês, quando você tem um domínio qualquer, tá? Então esqueça, porque aqui a gente já tem o domínio, já está estabelecido, então são esses elementos aqui que eu vou ter que colocar na entrada da minha função. Então vamos lá, caso eu não tivesse, aí sim eu vou escolher isso que eu falei, né? Alguns elementos negativos, o zero alguns elementos positivos. Então vamos lá, começando com menos 2, nota, a lei da minha função diz para eu multiplicar esse x que eu escolhi por menos 2. Então, ou seja, vou pegar esse menos 2, vou colocar na minha máquina, f de menos 2. Opa, a máquina começou a agir. Então eu tenho menos 2 vezes esse x que eu escolhi, que é menos 2, e mais 3. E agora eu vou fazer a continha, certo? Ó,
Quanto que dá menos 2 vezes menos 2? Dá mais 4 com mais 3, eu tenho 7. Pronto. Já formei o meu primeiro par aqui, ó, x e y. Quem foi o x? O x foi o menos 2 e o y foi 7. Já formei meu primeiro pontinho. O próximo x aqui, gente, ó, menos 1. Então, vou colocar aqui menos 1. Vou calcular agora o f do menos 1. Coloquei o menos 1 na minha máquina, na minha f. O que eu tenho que fazer? Novamente aqui destacando, ó, menos 2 vezes esse x que eu escolhi, que é menos 1, mais 3. Agora fazer continha. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Mais 2 com mais 3, eu tenho 5, beleza? Já fiz o meu outro pontinho, menos 1, 5. Próximo cara da lista aqui, o 0. Então eu vou calcular agora o f do 0. O que é o f do 0? É eu pegar nessa expressão aqui e no lugar do x eu colocar o 0. Então é isso que eu vou fazer aí. Vamos lá. F de 0 vai ser então menos 2 vezes o 0 mais 3. E aí fazer a continha. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 3 dá 3. Já temos um outro pontinho aqui, 0 e 3. Vamos lá, continuando agora, o 1. Meu valor de entrada é 1. Vamos colocar na maquininha, ou seja, f do 1. Coloquei na máquina, é menos 2 vezes o meu valor de x, mais o 3. E bora fazer continha. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 com mais 3 dá mais 1. Opa, vamos colocar de preto aqui. Aí, então, mais um pontinho aqui para a nossa funçãozinha. E por último agora, o valor 3. Então vou colocar na função f de 3. O que eu vou fazer? Menos 2 vezes essa entrada, menos 2 vezes 3, mais 3. E agora fazer continha. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 3, mais 3. Portanto, fiz aqui com todos os valores do domínio. Era um conjunto discreto, ou seja, ele tem um número finito de elementos, então eu posso calcular em todos os elementos. Geralmente não vai ser assim, o conjunto dos números reais, aí como eu falei, aí você chuta os valores negativos e uns positivos. Agora a gente vai colocar no gráfico essa galera aqui, né? Vamos começar aqui com o ponto, menos 2 e 7, perfeito? Então, ó, x, estou aqui no eixo x, no eixo y, começo sempre pelo x, o x é menos 2, y é 7. Então vamos perpendicular aqui, até eles se tocarem. Ponto de encontro, eu marco o meu pontinho. Próximo ponto, x é menos 1, y é 5. X é menos 1, y é 5. Está aqui o meu outro pontinho. Próximo ponto, 0 e 3. Está aqui o x é 0, o y é 3, já está aqui em cima, já se encontraram. Está aqui o meu outro pontinho. Próximo pontinho, 1 e 1. Perpendicular, está aqui o cara. E último pontinho, o 3 com o 3. Perdão, só fazer uma correção aqui, né, gente? Ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 com mais 3 dá menos 3, tá? Então, já corrigimos aqui. Vamos lá, então, para o último pontinho. Deixa eu só colocar aqui. É 3 e menos 3. Então, vamos aqui. 3 com menos 3. Quem que é o gráfico da função, professor? São esses 5 pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por que são pontos? Novamente, porque o A, conjunto de partida, só tinha 5 elementos, portanto, vai produzir só 5 pontos. Né? Se você pega, de novo, um intervalinho dos reais, que tem aí infinitos números e tal, aí a gente vai ter um pedaço de uma curva, aí, beleza? Próximo exemplo, agora dados os conjuntos A, menos 1, 0, 1 e 2 e o B, 0, 1, 2, 3 e 6, definimos f de AB por, ó, f de x é x ao quadrado menos 3x mais 2. Então vamos lá, vou ter os elementos de entrada, vamos trocar a cor aqui, vamos botar o preto, elemento x de entrada, vou calcular o f do x, que é x ao quadrado menos 3x mais 2, e aí então eu vou ter o meu y, que é o meu f de x. Beleza, gente? Então vamos lá. Vou começando com os elementos aqui do domínio. Então eu tenho aqui, ó, x menos 1. E aí eu vou calcular, então, f de menos 1. O que eu tenho que fazer? Nota que agora a minha lei de formação mudou, tá, gente? Ó, agora é x ao quadrado, perfeito? Portanto, eu tenho menos 1 ao quadrado, depois menos 3 vezes o x, ou seja, menos 3 vezes o menos 1, e por último mais 2, certo? E agora, bora fazer continha. Menos 1 ao quadrado aqui, gente, ó, depois eu apago, dá 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3.
e aqui mais 2. Então, 1 mais 3, 4, mais 2, 6, ok? Só deixa eu apagar aqui para depois. Bom, depois a gente apaga com a borracha. Então, isso aqui dá 6. Deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar depois as contas embaixo. Bom, então o primeiro ponto que a gente obteve foi o quê? Ó? Lembrando, né? Os pontos são sempre x e y. Menos 1 foi o x e a saída y foi o 6. Perfeito? Vamos lá, continuando. Próximo x que eu tenho que colocar, o 0. Opa, vou voltar aqui que desconfigurou. Feito. Aí. Bom, se eu coloco o x do 0, gente, agora eu vou calcular o f do 0. Quem que é o f do 0? Novamente, vou pegar minha lei de formação, né, que é x ao quadrado, menos 3x mais 2, e onde tiver x eu vou trocar pelo valor de entrada, nesse caso, 0. Então, como eu começo com x ao quadrado, eu vou colocar 0 ao quadrado. Como não é negativo, não precisa colocar em parênteses, se você quiser, fica à vontade. Agora, menos 3 vezes o 0, ou seja, menos 3 vezes o x, no nosso caso, menos 3 vezes o 0, mais 2. Portanto, só bora fazer continha, 0 ao quadrado, 0, menos 3 vezes 0, 0, mais 2. Então, 0 mais 2 dá 2. Então, vamos lá, vamos colocar aqui o nosso 2. Então, próximo pontinho, x é 0, y é 2. Continuando, agora a gente quer x igual a 1. Então, portanto, eu vou ter que calcular o f do 1, botar na minha maquininha o 1. X ao quadrado fica 1 ao quadrado. Menos 3 vezes x, menos 3 vezes 1, mais 2. Bora fazer continha. 1 ao quadrado, 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. E aqui, mais 2. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 com mais 2 dá 0. Então, vamos colocar aqui o nosso outro pontinho. X é 1, y é 0. X é 1, y é 0. E agora, para finalizar, primeiro vamos apagar aqui, x igual a 2. Então, vamos lá, 2. Quero o f do 2. Quem que é f do 2? Pego a minha lei de formação, onde tem x eu coloco o 2, certo? Então, olha só, x ao quadrado, fica 2 ao quadrado. Opa, menos 3 vezes o x, menos 3 vezes o 2. E, finalmente, mais o 2, mais o 2. Bora de continha. Ora, 2 ao quadrado, 4, menos 3 vezes 2 dá menos 6 e mais 2. Perfeito? Então, ó, 4 menos 6, menos 2. Menos 2 com mais 2 dá 0. Portanto, achei meu último ponto. X é 2, y é 0. Beleza, galera? Dessa forma, depois que você calculou os pontinhos, basta você plotar. Mais à frente a gente vai ver como construir os gráficos dessa função, né? Vai ser bem mais rápido, mas enfim, no começo é bom a gente ver de onde vem esses valores. Então, bora plotar esses pontinhos. Primeiro ponto, x é menos 1, y é 6. X é menos 1, y é 6. Bora fazer aqui as perpendiculares, se cruzam aqui. Próximo ponto, x é 0, y é 2. X é 0, y é 2. Bora encontrar eles. Tá aqui. Terceiro ponto, x é 1, y é 0. X é 1, y é 0. Ponto de encontro aqui. Próximo ponto, x é 2, y é 0. Ou seja, x é 2, y é 0. Se encontraram aqui. Então, quem que é o meu gráfico? Esses 4 pontinhos. Por que só 4 pontinhos, gente? Porque o meu conjunto A aqui tem quantos elementos? Ó, 4. Logo, eu vou produzir 4 pontos somente no meu gráfico. Beleza? Agora vamos lá, ó. Nota que agora mudou, gente. Ó. Agora o meu domínio é o conjunto dos números reais. Então tem muita, gente. Aqui vai ser uma curva contínua. Não vai ter espacinhos, não vai ser pontinhos soltos, né? Bom, dependendo do gráfico da função pode ser, mas no geral a gente vai ter uma curva bonitinha, função de primeiro grau a reta, do segundo grau uma parábola, enfim, alguns tipos de funções especiais que a gente vai estudar ao longo do caminho. Mas enfim, agora são todos os reais, então não tem como colocar todo mundo, né? Aqui no nosso teste da função. Então eu vou escolher alguns valores negativos e alguns valores positivos para a minha função. Beleza? Então só recapitulando, vou pegar um x, vou calcular o f desse x, que é 2 vezes o x mais 1, e aí obtenho o resultado, que é o meu y, né? Lembrando que o y é o nosso f de x, e aí eu formo o meu ponto xy. Então, com o que você começa? Geralmente, pessoal, eu faço menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 quando eu não conheço uma função, tá? Então, eu vou colocar aqui, começando com menos 2, e
portanto, calcular o f de menos 2. O que eu tenho que fazer, professor? Então, vamos lá. É 2 vezes o x, a regra da função, então vai ficar 2 vezes o menos 2, e depois mais 1. E aí, bora fazer continha. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 4 mais 1 dá menos 3. Portanto, já tenho meu primeiro ponto, x é menos 2, y é menos 3. Beleza? Vamos apagar aqui para não atrapalhar a gente na conta de baixo. Próxima conta, vou colocar o menos 1. Ah, mas eu quero colocar o menos 1,5. Fica à vontade. Então, vou ter f de menos 1. Novamente, eu vou repetir, ó. 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes o menos 1, depois mais 1. É o que a lei de formação manda eu fazer. E aí, vamos para a continha. 2 vezes menos 1, menos 2. E menos 2 mais 1, menos 1. Então, já obtive outro pontinho. X igual a menos 1, y igual a menos 1. Vamos lá, próximo continha que a gente vai fazer, agora eu vou colocar o zero. O zero é sempre bacana você colocar, você vê onde que vai colocar, então é f de zero. Vamos lá, 2 vezes o zero mais 1. 2 vezes o zero aqui, pessoal, dá 0. 0 mais 1 dá 1, já tenho meu próximo ponto. X é 0, y é 1. Vamos lá, aqui já vai dar para ver. Então vou colocar só mais um valor, tá, gente? Se você quiser colocar o próximo valor, não tem problema, mas vamos lá. Então vou colocar aqui o do 1, então vou calcular o f de 1, novamente, 2 vezes o meu x, 2 vezes 1, mais 1. E aí, bora fazer continha. 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, 3, obtenho o meu último pontinho aqui, o 1 e o 3. Agora, eu vou plotar esses pontos aleatórios aqui que eu escolhi, né, para ver se tem algum padrão, né, para ver se essa função aqui, 2x mais 1, ela me dá algum padrão de desenho, padrão de curva. Então vamos lá. O primeiro ponto é x igual a menos 2, y igual a menos 3. Então vamos lá. X igual a menos 2, y igual a menos 3. Perpendicular, perpendicular, opa, se cruzaram aqui, meu primeiro pontinho. Continuando. Menos 1 com 1. Aliás, menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1. Então, vamos pegar aqui, perpendiculares, pontinhos. Um outro ponto, ó, x igual a 0, y igual a 1. X igual a 0, perpendicular, 1 já está aqui, pontinho. 1 e 3, x igual a 1, y igual a 3. Ó, sempre perpendicular aqui, perpendicular, achei meu pontinho. Gente, se eu analisar esses pontos aqui, ó, que eu estou indicando, né, esses 4 pontinhos, já dá para ver o quê? Que eles estão todos alinhadinhos, né? Se eu for colocando outros pontos, vocês vão vendo que vai enchendo de pontinho aqui, ó. Ou seja, o que vocês estão percebendo aqui? Que o gráfico dessa função, se eu colocar todos os números reais, ele vai me produzir uma linha reta. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Ó, o que eu vou ter de gráfico é essa retinha aqui, que vai representar a minha função. Perfeito? Bom, e agora a gente muda um pouquinho, não muito, né? Ainda vamos falar de função, mas a gente vai aprender a identificar o domínio, como projetar o domínio e como projetar a imagem de uma função. Beleza? Então, primeiro, o que é domínio, professor? Domínio é a projeção ortogonal do gráfico de f sobre o eixo x. O que é projeção? O que é ortogonal? Projeção é você projetar o ponto, né? O ponto está lá na função, você vai baixar ele ou subir, dependendo do caso, né? Até ele tocar o eixo x. E ortogonal, 90 graus, ou seja, você vai fazer essa projeção, essa queda do pontinho ou subida do pontinho, de forma que ele faça 90 graus com o eixo x aqui, tá? Então, beleza, aqui, ó, vocês estão vendo, deixa eu até colocar aqui também em verdinho. Então, por exemplo, ó, esse pontinho aqui, ó, quando eu faço a projeção aqui, nota, ele vai colocar aqui embaixo. Esse pontinho vai estar aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. Nota que eu estou fazendo as projeções de cada pontinho desses, ó, certo? Então, o que eu percebo? Ó? Todos eles, gente, quando eu estou projetando, eles vão justamente aqui, ó, desenhar nesse espaço entre o A e B. Concordam? Então, vocês podem pegar quantos pontinhos você quiser. Quando você vai projetando, nota, todos eles aqui são ortogonais, ou seja, são 90 graus, né? Ó, pegou esse aqui, 90 graus, 90 graus, 90 graus, todos eles estão em 90 graus. Portanto, o meu domínio nesse caso aqui vai ser justamente, ó, do A até o B. Por que fechado? Porque nota, ó,
Ó, a bolinha aqui é fechada e a bolinha aqui também é fechada. Se fossem abertos, a gente colocaria também intervalo aberto. Beleza? Agora a imagem. Como é que é a imagem? A imagem é praticamente a mesma coisa, só que em vez de projetar no eixo X, a gente vai projetar a função no eixo Y. Então deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó. Vamos lá, pegar essa função, ó. Nota, projetei aqui, vou projetar lá no eixo Y, vai dar exatamente aqui no D. Pegar esse pontinho, tá aqui a projeção dele. Esse pontinho, tá aqui a projeção. E assim sucessivamente, né? Não vamos fazer com todos, ó. Mas vocês já perceberam o quê? Ó, quando eu vou projetando, eu vou tendo esse desenho aqui. E nota, vou acabar até chegar no último pontinho aqui que eu vou projetar aqui no C. Portanto, ó, quem é a minha imagem é quem eu projetei aqui. Ou seja, é todo mundo do C até o D. Portanto, a minha imagem, novamente, C fechado, D fechado, porque ambos estavam com a bolinha fechada. Perfeito? A nossa aula, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido alguns conceitos que a gente trabalhou aqui e a próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios de fixação. Beleza? Beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!